أحبك ربي. I love you, Allah. Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, relatou: numa manhã, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse algo sobre o anticristo Dajjal e o descrevia às vezes como ínfimo e às vezes como tão grande que chegávamos a achar que ele estivesse presente, algures no oásis pomar de Tâmaras, ali por perto. Quando nos separamos do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele pôde notar a nossa desfiguração e nos perguntou: que é que há convosco? Dissemos: ó mensageiro de Deus, quando falaste acerca do anticristo esta manhã, às vezes tu o descrevias como tão baixo e outras vezes falavas dele como sendo grande, que fomos obrigados a acreditar que ele estivesse em algum lugar no oásis, o pomar das Tâmaras. Ele disse: não estou tão preocupado convosco com respeito ao anticristo. Se ele aparecer enquanto eu estiver convosco, eu vos defenderei contra ele. Mas se ele aparecer quando eu não mais estiver entre vós, cada um de vós terá de se virar por si próprio. E Deus irá ser o guardião de todos os muçulmanos na minha ausência. O anticristo será um jovem, com cabelos rústicos, sendo que um dos seus olhos será saltado. Acho que ele se parecerá com Abdul-Uzza ibn Qatan. Qualquer um que topar com ele deverá recitar os versículos de abertura da Surata Al-Kahf. Ele virá pela rota entre a Síria e o Iraque e irá causar destruição e derramamento de sangue pela direita e pela esquerda. Ó servos de Deus, mantende-vos firmes. Perguntamos: ó mensageiro de Deus, quanto tempo irá ele permanecer na terra? Ele respondeu: por 40 dias, mas um dia dos nossos será tão longo quanto um ano. Outro dia será igual a um mês. Um dia será tão longo quanto uma semana. E o resto dos dias será como os vossos dias normais. Perguntamos: ó mensageiro de Deus, no dia que for tão longo quanto um ano, será suficiente para nós oferecermos as costumeiras 5 orações diárias? Ele respondeu: não devereis fazer um cálculo apropriado da duração do dia. Perguntamos ainda: ó mensageiro de Deus, com que velocidade ele viajará para a terra? Ele respondeu: ele irá passar como uma nuvem empurrada pelo vento. Então aproximar-se-á de um povo e o convidará a juntar-se a ele. E aquela nação acreditará nele e aceitará o seu chamamento. Ele dirigirá o céu, que fará cair chuva sobre os campos daquele povo, e a terra irá produzir abundância de vegetação. Quando a tardezinha as reses daquele povo voltarem do pasto, terão suas córcovas engordadas, seus úberes entrumecidos, com bastante leite, e seus lados plenamente desenvolvidos. Depois irá para outro povo e pedirá às pessoas que creiam nele, mas esse povo irá rejeitar o seu chamamento. O anticristo então os deixará. Pouco tempo depois, as pessoas serão acometidas de fome e perderão suas propriedades. Então, o anticristo irá passar por um lugar deserto e conclamá-lo-á a vomitar os seus tesouros, e estes o irão seguir como um enxame de abelhas. Depois disso, ele irá chamar um jovem bem saudável. O anticristo irá golpear o jovem e o cortar em 2 partes com a sua espada. Essas partes irão ser colocadas separadas uma da outra, à distância de um disparo da flecha. Depois irá trazer o jovem morto, que voltará à vida com um semblante risonho. Enquanto ele estiver entre as pessoas naquela condição, Deus exaltado seja, irá enviar o Messias, o Cristo, filho de Maria, alaihi salam, que descerá à terra perto do branco minarete oriental em Damasco, vestindo 2 roupões da cor do alçafrão, com suas 2 mãos repousando nos braços de 2 anjos. Quando ele curvar a cabeça, gotas d'água sairão dela, e quando ele a levantar, gotas leitosas como pérolas sairão dela.
Um herético incrédulo, que lhe sentir o cheiro morrerá. O seu cheiro irá tão longe quanto a sua visão. Ele, o Cristo, sairá ao encalço do anticristo. Pegá-lo-á no portão de Lude, Lida, perto de Jerusalém, e o matará. Depois o Issa, Jesus, irá para as pessoas que Deus tornou imune ao anticristo. Ele os limpará os rostos e os fará saber dos seus graus no paraíso. Nesse tempo, Jesus irá receber a mensagem de Deus, o Altíssimo, afirmando: produzi alguns servos meus contra os quais ninguém terá poder de lutar. Assim sendo, levai os meus servos em segurança para o Monte Tur, o Sinai. Então Deus irá enviar a Gog e Magog, que irão descer de todas as alturas, referência do versículo 96 da Surata 21 do Alcorão Sagrado. Até serem abertas as portas de Ajuj e Majuj, e eles sairão assodados de cada colina. Sua vanguarda irá passar sobre o lago de Tabaria, o mar da Galileia, irá beber toda a água. Sua retaguarda também irá passar por ali e argumentará: tempos atrás este lugar tinha água. O profeta de Deus, Jesus Cristo, alaihi wassalam, e seus companheiros serão sitiados e postos em dificuldades, até que uma cabeça de touro lhes parecesse melhor do que 100 dinares dos vossos hoje. Depois o profeta de Deus, o Jesus Cristo, alaihi wassalam, e seus companheiros com os quais Deus, o exaltado, esteja comprazido, voltar-se-ão para ele e orarão a ele, para que ele, o exaltado, faça criar germens nos pescoços daquela gente de Gog e de Magog, para que todos eles morressem repentinamente na manhã seguinte. Depois, o profeta de Deus, o Jesus Cristo, alaihi salam, e seus companheiros descerão da montanha, mas não encontrarão livre nem o espaço de um palmo por causa dos cadáveres dos seguidores de Gog e Magog e do cheiro ruim daqueles corpos mortos. Então o profeta de Deus, o Jesus Cristo, alaihi salam, e seus companheiros orarão a Deus, o exaltado, que irá enviar algumas aves grandes como os pescoços de grandes camelos, os quais carregarão aqueles cadáveres em decomposição e os depositarão aonde Deus quiser. Depois Deus fará a chuva cair, pelo que todas as moradias, quer feitas de barro, quer feitas de pelos, serão bem lavadas e parecerão vidro. Aí a terra será pedido que produza seus frutos e que dê voltas às benesses depositadas no seu seio. Assim irá haver tanta abundância e bênçãos que uma romanceira será suficiente para alimentar um grupo de pessoas, as quais serão capazes de se abrigar sob as folhas da dita árvore. O leite será em tanta abundância que a produção de uma simples fêmea de camelo será suficiente para alimentar um grande grupo. O leite de uma vaca será suficiente para ser distribuído por toda uma tribo, e de uma cabra será suficiente para uma família. Esse tempo irá passar, quando Deus, exaltado seja, irá enviar uma brisa prazerosa que tocará as axilas dos muçulmanos, pelo que todos os muçulmanos desencarnarão pacificamente. Após isso, apenas os tipos devassos de indivíduos serão deixados a praticarem abertamente atos sexuais com as mulheres como jumentos, e sobre essas pessoas o dia do julgamento começará a se descortinar. Muslim. وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان.